psicobiologia, palavra nada usual no dia a dia, né? Então vamos assim, para que serve, o que é? Fala pra gente. Bom, a gente escolheu uma palavra difícil, mas ela é fácil de entender, né? Então a psicobiologia é a forma como a nossa mente, a nossa psique e os nossos comportamentos são afetados pelo meio que a gente vive, inclusive de maneira biológica. Então a gente vai falar sobre a influência da atividade física, do sono, da alimentação, das relações sociais. Então é como que o nosso corpo, a nossa existência interagem com o meio e como isso vai afetar o nosso comportamento, a nossa mente e, por consequência, também a nossa saúde mental. Existe uma relação, então, de corpo e mente, certo? Corpo, mente, alimentação, corpo, mente, sono. Fala um pouquinho. Eu diria que não é nenhuma relação, né? Então, se a gente for pensar, o autor Antônio Damasio, ele tirou um pouco dessa construção que foi feita lá atrás de que havia o corpo e uma mente. Eu lembro que no começo, quando estudávamos a psicologia, a gente dava o exemplo, né, de que o nosso cérebro seria o hardware e a nossa mente seria o software, a parte leve e subjetiva. Hoje a gente já sabe que a nossa mente, o nosso corpo e o funcionamento biológico, fisiológico do cérebro, eles são interligados. Então, uma memória gera uma emoção gera um sentimento, por meio desse sentimento eu tenho uma reação física e esse corpo ele interage com o meio, né? Então é mais difícil a gente pensar nessa maneira integrada que é a nossa existência. Tempos atrás ensinávamos como se fossem coisas separadas. E agora podemos juntar tudo. Sono também? O sono também a gente pode juntar, mas vamos separar aqui para ficar mais fácil de entender, né? Então vamos começar falando do sono, como você perguntou. O sono ele é fundamental para o equilíbrio da nossa existência, para o equilíbrio do nosso corpo, né? Então a gente sabe também hoje com vários estudos e tá como parte do nosso curso, quantidade de horas de sono que são necessárias, né? A gente sabe que essa quantidade de horas de sono ela vai mudando ao longo da nossa existência. Sabemos que um bebê passa a maior parte do tempo dormindo, uma criança e uma adolescente progressivamente vai diminuindo a quantidade de horas de sono. É importante lembrar que esse sono ele é regulado na natureza principalmente pela luminosidade, né? Então isso é parte da nossa evolução enquanto espécie. Termos sono quando a luz diminui e ficarmos acordados em vigília quando essa luz do dia aparece. Porém, criamos luzes artificiais. Então a gente precisa pensar, e recentemente falou-se muito da melatonina, que é dessas substâncias que são liberadas à medida que a luminosidade diminui. Porém, precisamos da diminuição da luminosidade para que ela seja liberada naturalmente pelo organismo, sem a necessidade de usar substâncias de fora. A gente sabe também que uma boa qualidade de sono melhora a capacidade de aprendizagem, né, a cognição, e isso interessa muito para a educação. A gente sabe que melhora a nossa saúde física, né, então a gente consegue se alimentar melhor, todos os nossos sistemas funcionam melhor se a gente tiver um sono regulado de qualidade. E agora sim, falando corpo, mente, alimentação, sono. Em corpo, atividade física, exercícios físicos, eles impactam de alguma forma? Com certeza, né? Então a gente tem hoje muitos estudos que colocam a importância da atividade física, de sermos pessoas ativas para a saúde de maneira geral, inclusive da saúde mental. Mais uma vez, a gente está falando de algo essencial. Quando a gente fala de sono, alimentação e atividade física, são atividades que vão mexer com todos os nossos sistemas. A atividade física ela é fator de proteção para a saúde mental, né? Então, nesse módulo, a gente vai estar falando sobre fatores de risco, mas principalmente sobre fatores de proteção para a saúde mental. É sabido que pessoas que conseguem fazer atividade física de maneira regular têm menos chance de adoecer e de ter transtornos mentais. Porém, a atividade física também está relacionada com uma boa qualidade de sono, né? Então, quando a gente faz atividade física regular, é natural que no final do dia estejamos mais cansados. Isso vai favorecer uma noite de sono de melhor qualidade, né? Então, perceba como a atividade física ela é benéfica em todos os aspectos. Falar de atividade física é ainda poder falar de atividades que têm uma função social. Quando a gente pratica uma atividade física, a gente pode estar em contato com pessoas, né? Pode ser uma atividade física coletiva que favorece a sociabilidade, e trazendo esse conteúdo para as escolas, para os nossos estudantes e adolescentes, é fundamental,
pensar como que não é responsabilidade exclusiva da escola pensar em atividade física, mas muitos de nós aprendemos determinados esportes e fazemos atividade física porque iniciamos isso na escola. É um momento onde crianças e adolescentes aprendem, além das habilidades físicas, habilidades de relacionamento também, né? Como às vezes é mais fácil ensinar uma criança e uma adolescente sobre regras, sobre trabalho em equipe, sobre perda, sobre frustração por meio de uma atividade física, né? Então eu entendo a atividade física como um grande fator de proteção e que pode ser um grande aliado na nossa busca por uma melhor qualidade de vida e também pela proteção da nossa saúde mental. Psicobiologia, então, nós podemos entender que é um conjunto da alimentação saudável, do sono e da atividade física. Exatamente, a gente está simplificando aqui, porque não é o foco principal da nossa formação, mas poderíamos resumir dessa forma. Lembrar que a gente já tem uma identidade genética, o nosso DNA, então temos ali pré-programado no nosso sistema um desenvolvimento do nosso corpo, da nossa aparência, das nossas habilidades, que são inatas e heranças hereditárias, mas só a genética não explica o que seremos, porque o nosso corpo ele vai interagir com o meio. Então a própria genética ela pode ser influenciada, chamamos isso de epigenética, mais uma palavra difícil, mas é a forma como, por meio da nossa existência e contato com o meio, alguns desses genes eles podem ser ativados ou desativados. Pensar na nossa relação com o meio e naquilo que a gente pode gerenciar, por que a gente está falando aqui mais de sono, atividade física e alimentação? Porque identificamos isso como 3 elementos passíveis da escola conseguir ajudar estudantes e famílias no gerenciamento. Mas a psicobiologia é muito mais do que isso, né? Envolveria a gente falar também de contextos sociais, que algumas vezes são escolhidos, mas algumas vezes são condições de vida, que algumas pessoas vivem de privações, né? Então, não quero passar a impressão de que estamos resumindo a psicobiologia, a alimentação, sono e atividade física, mas eu acho que são 3 elementos que podemos falar na escola de uma maneira mais gerenciável. Psicobiologia no contexto escolar, como isso contribui aqui, né? Então, fala um pouquinho sobre como a gente pode usar nós, educadores, em relação aos nossos estudantes. Bom, então a escola é um espaço educacional. Então, diante de alguns conhecimentos, que é o que a gente está promovendo por meio desse curso, a gente pode trabalhar esses conteúdos em sala de aula. Óbvio que a gente não consegue controlar a qualidade de sono dos nossos estudantes, mas será que todos eles têm acesso a essas informações? De que a qualidade do sono interfere em todos os aspectos da vida? Será que a gente não pode falar com as famílias sobre a importância de um sono de qualidade? Faz parte do conteúdo desse módulo do nosso curso alguns passos que a gente chama de higiene do sono, que se todos nós seguíssemos, teríamos uma qualidade de sono mais adequada. Vou dar aqui alguns exemplos. Tentar estabelecer um horário o mais fixo possível para dormir, começar a se preparar algumas horas antes, diminuindo a exposição à luz, tentando ficar um pouco distante das telas desse momento. Esse é um grande desafio para os nossos estudantes. Exatamente, tentar tomar um banho quente, que é relaxante, que a gente vai começando a preparar o nosso corpo para uma qualidade de sono melhor. Não importa só a quantidade de horas que dormimos, mas qual que é a qualidade desse sono. Ter um espaço adequado, com menos interferência de barulho, de luminosidade, né? Então são exemplos de educação que a escola pode promover, não só para os estudantes, mas para as famílias. Conscientizar, nossos estudantes da importância do sono. E responde uma coisa, uma qualidade de sono maior, ela impacta na aprendizagem? Com certeza, tem vários estudos que correlacionam qualidade de sono com saúde mental, né? Então pessoas que têm uma pior qualidade de sono estão mais propensas a terem transtornos de saúde mental, obesidade, transtornos de humor, alterações de pressão arterial. Então o sono interfere em todos os sistemas do nosso corpo. Tem também estudo que a gente fala que é estudo de ritmo, né? Então cada pessoa ela tem um melhor desenvolvimento num determinado período do dia. Nós chamamos de pessoas matutinas e pessoas vespertinas. Quem é vespertino sabe o quanto que é difícil funcionar muito cedo, né? Eu sou uma dessas pessoas. Eu não consigo ser uma pessoa muito bem-humorada e muito produtiva nas primeiras horas do dia, né? Mas eu funciono muito melhor depois. Diante desses dados,
Alguns estados americanos, inclusive, mudaram o horário das escolas. Sim. Né? A gente tem alguns estados americanos com lei de que o horário escolar é a partir das 8h30 da manhã. A gente normalmente começa mais cedo aqui no Brasil. É óbvio que tem que considerar as diferenças regionais. Né? A gente é um país tropical, né? A questão do clima também interfere. É mais fácil a gente estar ativo quando a incidência luminosa é maior, né? Então, no verão ou em estados, né, que são mais quentes, do que no inverno, né, no sul ou sudeste do país, onde a gente tem frio. Então, perceba como que é uma relação de muitos elementos, mas que com certeza interfere a capacidade de aprendizagem dos nossos estudantes no dia a dia. Além dessa parte do sono, podemos afirmar que a alimentação, seja ela como for, ela interfere também? Com certeza, né? Nossa alimentação ela é fundamental, né? Acho que a gente está falando de algo que é de conhecimento público, que a gente precisa ter uma alimentação de boa qualidade, variada, né? De preferência ali dividida em intervalos regulares, cada pessoa vai funcionar melhor e a gente tem muitos modelos de dietas possíveis e que são saudáveis, né? Eu acho que não é a nossa intenção aqui detalhar. Porém, é consenso saber que uma alimentação muito rica em ultraprocessados, em carboidrato, com uma baixa qualidade nutricional, vai interferir no funcionamento do nosso corpo e também do nosso cérebro. E é importante lembrar que quando a gente trata de crianças e de adolescentes, uma baixa qualidade de alimentação, né, seja um aporte nutricional calórico menor do que deveria, ou uma qualidade nutricional também pobre, vai fazer com que o processo de neurodesenvolvimento seja impactado. Quando a gente pensa em casos extremos, crianças que são submetidas à desnutrição, né, a uma grande privação nutricional, elas podem inclusive ter percas ao longo de toda a vida, porque era uma janela importante para o neurodesenvolvimento e aquela janela foi comprometida por conta de uma alimentação inadequada. A alimentação, ela afeta de alguma forma o nosso emocional? Ou a falta dela, né? Tem pessoas bem mal-humoradas quando estão com fome. Então interfere sim, né? Então a gente, inclusive, né, o nosso cérebro, ele funciona colocando foco em necessidades humanas básicas. A nutrição é uma necessidade humana, né? Então às vezes é difícil, inclusive, a gente pensar, a gente raciocinar, a gente aprender se a gente estiver com fome. Eu brinquei aqui, mas isso é extremamente sério. Pensar que uma criança numa sala de aula que não tenha tido acesso a um bom café da manhã, por exemplo, uma alimentação adequada, ela não vai conseguir se concentrar naquilo que o professor está dizendo. Então, é inclusive uma questão social. E nós temos os planos de alimentação, né, do governo que contribuem para essa parte. Sim, é importante elogiar, né? A gente tem a Política Nacional de Alimentação nas Escolas, né? Que eu acho que é uma política que funciona. Todas as escolas oferecem um cardápio que é variado, que ele é saudável, né? Tem uma comissão normalmente nas escolas que definem, ou nos municípios e estados. E até central, né? Regional. Exatamente, que definem quais são os alimentos, tipos de alimentos apropriados para aquela cultura, né? A gente tem um país de dimensão continental e os hábitos alimentares eles seguem, né, determinado padrão cultural. E a gente percebeu o quanto que a alimentação é fundamental durante a pandemia. Aquele momento de distanciamento, né, que as escolas não puderam ter o pleno funcionamento das suas atividades presenciais, algumas escolas tiveram que abrir para contribuir com a parte da alimentação, né? Entendendo que para algumas famílias a alimentação na escola talvez seja a alimentação mais rica e balanceada que aquela criança e adolescente tem acesso. Uma ação fundamental para o processo de aprendizagem, mas é também uma ação social, né, que contribui com o combate à fome no nosso país. A escola, ela também acaba sendo um espaço privilegiado para esse terceiro item que faz parte da psicobiologia, que é a questão da atividade física. Nós temos, ainda bem, né, a educação física que tanto contribui nesse ponto. Exatamente, eu até falei um pouco, né, o como que a escola às vezes é responsável pela iniciação, possibilidades recreacionais, desenvolvimento de habilidades, né, então faz parte, eu acho que da escola, a manutenção dessa rotina, dessa atividade física, do desenvolvimento esportivo, né, o país talvez pudesse investir mais em esporte como uma modalidade de proteção da saúde,
de relação social, pensando no esporte, até esporte de alto rendimento. Não que esporte de alto rendimento seja algo saudável, né? Mas eu acho que quantas crianças e adolescentes, se tivessem tido mais oportunidade, poderiam ter feito uma vida de sucesso, né, no mundo esportivo. Então acho que a gente tem o mérito das escolas oferecerem atividades físicas, temos o mérito desses professores conseguirem olhar para as crianças e adolescentes num outro momento de relação, né? Então, os professores que estão em sala de aula dando um conteúdo teórico têm uma avaliação da turma. Com certeza o professor de atividade física, ele pode ter uma avaliação da turma que é diferente, que podem se complementar. E a educação física também, ela acaba abrangendo algumas das competências exigidas na BNCC, né? Como respeito, diálogo, quando a gente impõe a regra de um jogo, por exemplo, e os estudantes são obrigados a respeitarem essa regra, a gente está ali contribuindo para o desenvolvimento dessas competências, né, que a BNCC nos traz. Sim, habilidades socioemocionais, uma autopercepção, um autoconhecimento sobre as emoções e sentimentos, né? Às vezes é por meio de um esporte que a gente tem que lidar com o sentimento de frustração. Né? A gente monta uma equipe para competir, a gente quer ganhar. E a gente aprende a perder. E a gente nem sempre ganha, né? Então, como que eu posso lidar de maneira saudável com essa ideia de que nem sempre ganharemos, né? E que há uma disputa que ela pode ser saudável no âmbito esportivo. Acho que o esporte pode nos ensinar muito, né? E a prática da atividade física pode nos ensinar muito sobre sociabilidade, sobre como que a gente respeita o nosso adversário, entendendo que o nosso adversário ele não é o nosso inimigo. Sim. Né, ele está ali praticando e a gente está se confrontando em um determinado momento. Importante fazer uma analogia que mesmo no confronto esportivo a gente se confronta a partir de regras, né, e as pessoas seguem regras. Perceba uma analogia possível para o mundo atual, né, como que é importante a gente viver com todas as diferenças que há na sociedade, porém que essas diferenças se manifestem por meio de regras, que todos possam seguir essas regras e que no final a gente não seja inimigo das pessoas, né, ainda que elas tenham opiniões diferentes da minha. É mais fácil, às vezes, ensinar isso por meio de uma atividade prática esportiva, uma atividade física, do que na teoria. Esse tema, ele se relaciona de que forma com a saúde mental? Isso serve também para professores e professoras, né? A gente acostuma, no ambiente clínico, atender pessoas que chegam e falam que estão adoecidas, que têm um transtorno mental e que a causa do transtorno mental é, por exemplo, o trabalho ou é, por exemplo, uma relação afetiva. Óbvio que tanto o trabalho quanto as relações afetam, mas aí você vai perguntar para a pessoa sobre os hábitos e rotinas dessa pessoa. E aí você vai descobrir que ela não prioriza uma alimentação de qualidade, que ela tem uma qualidade de sono ruim, que não pratica atividade física, que não tem atividades de lazer, de cultura, de sociabilização, amigos. Tudo isso protege a nossa saúde mental. Então, se eu não faço nenhuma dessas coisas, eu coloco a minha saúde mental num ambiente de muito maior risco. Aí o trabalho vai me afetar de maneira mais intensa, uma relação que tem desafios vai me afetar de uma maneira intensa a ponto de, inclusive, poder criar processos de adoecimento. E aqui, quando a gente fala de atividade física, a gente não tem que associar atividade física a desempenho. Podemos até conectar com o módulo 3 do curso, né? Quando a gente vai tentar praticar uma atividade física, hoje a primeira coisa que fazemos é entrar numa página de esporte ou numa página de academia e aparece pessoas com corpo, né, que é um corpo que é difícil da gente atingir, né? A gente nem sabe se a gente queria ter aquele corpo porque pode não ser saudável. Então, antes de começar uma atividade física, a gente começa a ter expectativas muito para além do que seria saudável para a nossa vida, né? Então, a sugestão que daríamos, inclusive, é pensar na atividade física como uma prática que caiba na nossa rotina e que a gente goste de fazer. Pode não ser academia, pode ser dança, pode ser uma caminhada, pode ser atividades em grupo que a gente aproveita para estar com outras pessoas. Tem gente que vai preferir uma atividade que ela possa estar sozinho, que faça isso de uma maneira mais introspectiva. O importante é a gente entender qual atividade melhor se encaixa àquilo que a gente gosta de fazer e a gente não criar expectativas demasiadas e a gente ir aproveitando o processo. A gente pode até ir melhorando ao longo do tempo, mas essa melhora ela virá gradual. Pensando que a atividade física, sono e alimentação contribuem para a minha saúde mental, eu vou ali correr rapidinho e já volto.